Especial Informação. Esta quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Máximo Ferreira, diretor do Centro de Ciência Viva de Constância, vem à ERTS falar sobre a 21ª Astrofesta. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Este é mais um especial de informação. É já nesta sexta-feira que começa mais uma edição da Astrofesta, iniciativa que irá ter como palco o Concelho de Constância, precisamente o Centro de Ciência Viva, e promete reunir um conjunto significativo de visitantes, tendo em consideração o programa que já foi dado a conhecer. E precisamente para ficarmos a saber um pouco mais sobre este evento, contamos em estúdio com Máximo Ferreira, coordenador técnico, ou coordenador científico, melhor dizendo, do Centro de Ciência Viva, e já sabe, pode acompanhar-nos através das frequências 98 e 92 FM e ainda em direto para todo o mundo através do nosso site www.radioerts.pt, transmissão por áudio e também por vídeo. Vamos então dar início a esta entrevista, começando por saudar o nosso convidado. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Seja bem-vindo uma vez mais aos estúdios da ERTS, e permita-me começar por tentar perceber um pouco mais daquilo que é a Astrofesta, não entrando já no programa propriamente dito, mas tentando perceber um pouco das raízes, das bases deste evento. Como é que chegamos até aqui a estas ainda 20 edições? Vamos para a 21ª. É verdade. Trata-se de um encontro de pessoas que gostam da astronomia, mesmo que não saibam muito. Haverá pessoas que dizem que não sabem nada. Não é verdade, não há ninguém que não saiba nada. Há coisas do dia-a-dia que, quando refletimos sobre elas, dão-nos a perceber que, afinal, conhecemos algumas coisas da astronomia, da influência, enfim, em particular do Sol, sobre nós, e só estamos cá porque existe Sol, e com o objetivo de que estas pessoas, apenas movidas pela curiosidade, se venham juntar a um local onde existem algumas pessoas que sabem um pouco mais. Onde existem instrumentos, daqueles que nós ouvimos falar, telescópios, mas que nunca tivemos, e muitas pessoas nem sequer têm uma grande apetência por adquirir, mas a curiosidade de espreitar para um telescópio pode ser satisfeita num local destes. Como é que nasceram as Astrofestas? Há muitos anos, há 20 anos. Há mais de 20 anos, o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa criou um setor da astronomia, do qual eu fui responsável e ajudei a criar. E o museu tinha, e este museu é dos primeiros que em Portugal iniciou estas práticas de sensibilizar as pessoas para as ciências, e achámos que a astronomia, pela magia que tem sobre as pessoas em geral, podia ser um bom veículo para nós falarmos de algumas coisas. A gravidade que nos faz cair aqui na Terra, ou a gravidade que no Sol é muito superior à da Lua, e porque é que nós sobre a Lua podíamos andar aos saltinhos e sobre Júpiter já não podíamos. E que a astronomia podia constituir um bom veículo, e não só com estes aspectos, aqueles ainda de maior magia, de como é que começou o universo, o que é que havia antes, e há vida ou não há vida noutros planetas. E concebemos então um encontro destes. Naturalmente inspirámos-nos noutros países onde isto já se fazia. Tínhamos experimentado algumas astrofestas em Londres, onde não se podia ver o céu, enfim, falava-se muitas coisas interessantes, mas não se podia ver o céu. Nós temos alguns sítios no nosso país que são magníficos para olhar o céu, e começámos exatamente as astrofestas por locais desses. E, portanto, o objetivo principal, atrair pessoas movidas pela curiosidade de olhar o céu e perceber algumas coisas destas, e depois conversar com elas e esperar que elas ficassem entusiasmadas a participar nos anos seguintes. Permita-me já agora interrompê-lo. Foi então esse um dos objetivos, atrair as pessoas, os ditos curiosos. Depois essa curiosidade transformou-se em algo mais nos anos seguintes? Transformou. Nós já esperávamos que transformasse, e se não transformasse ficávamos tristes. A intenção era que conhecíamos já a existência de pontos do país onde havia pessoas, ou na Câmara Municipal, que gostavam da astronomia, e achámos que era um bom princípio, nesses locais, fazer qualquer coisa de modo a incentivar essas pessoas e, à volta delas, criar um núcleo. E criaram-se clubes de ciência nas escolas dedicados à astronomia.
A Astrofesta 94 foi na Serra de Ossa, no Alto de Sanjens e no Concelho de Redondo, porque na Câmara Municipal de Redondo existiam 2 técnicos que gostavam da astronomia, até tinham um telescópio, não sei se tinham e se depois o adquiriram por esta ocasião, e durante muitos anos, e a Escola Secundária de Redondo ainda hoje tem um clube de astronomia que nasceu daí. Depois disso fizemos, se não me engano, em Constância, onde na própria escola, enfim, não só por ser a minha terra, mas por ser o meu concelho, mas porque na escola existiam também duas professoras que acharam interessante esta filosofia do Museu de Ciência, com o qual se havia já estabelecido algumas outras ocasiões de troca de conhecimentos, e fomos fazendo isto em alguns locais, Aljustrel, Alcácer do Sal, enfim, andámos muito pelo Alentejo nos primeiros anos, porque é de facto os sítios do país onde o céu é mais escuro, e depois voltámos à verdadeira filosofia do Museu de Ciência da Universidade, que era vamos pôr as pessoas a olhar para o céu a partir dos locais onde elas estão. Vamos desmontar esta ideia de que só se vê o céu em sítios muito escuros. E depois fizemos dentro da cidade de Lisboa, fizemos dentro da cidade de Esposende, e de vez em quando íamos a locais muito escuros, em Nisa, no Alto da Serra da Estrela. Bom, tivemos a oportunidade de nós próprios nos divertirmos com isto. Aliás, costumo dizer, nós vamos sempre aprendendo, não só na forma de comunicar, mas também aprendendo o que é que as pessoas sabem e como é que podemos falar com elas, mas também fomos aprendendo sobre os sítios do país onde era melhor ou menos bom observar o céu. Ficaram muitos grupos. Existia já nessa ocasião a Associação Portuguesa de Astrónomos Amadores, mas nós sabíamos que noutros pontos, e a FIA sede é em Lisboa, mas sabíamos de outros pontos onde naturalmente iriam aparecer, e apareceram mais 2 ou 3 grupos, 2 ou 3 associações, e, infelizmente não resistiram muitos anos, mas também sabemos que estas coisas são assim. Os grupos, seja do que for, seja uma coletividade, seja do que for, só vivem enquanto existem 2 ou 3 carolas e que aguentam isto durante muito tempo. Mas, digamos, cumpriu-se o objetivo do Museu de Ciência, que de resto foi também adotado pelo Centro de Ciência Viva de Constância. Eu trabalhava ainda no Museu de Ciência quando a Câmara Municipal de Constância decidiu, enfim, desenvolver alguns esforços no sentido de ter ali um dos tais pontos que também já existia noutros sítios do país. Um particular deu 4 hectares onde se instalou o Centro de Ciência Viva, e aos poucos foi criando. Enfim, penso que já vamos ter a oportunidade de falar do Centro de Ciência Viva de Constância, mas depois, com a minha apresentação da Universidade, o que se estabeleceu foi aqui um pacto entre o Museu de Ciência da Universidade, que entretanto foi incorporado num grupo de museus que nesta ocasião se chama Museu Nacional da História Natural e da Ciência. Portanto, já não há Museu de Ciência, mas há ainda em vigor este acordo, que é de que, alternadamente, ano sim ano não, a responsabilidade de organizar a Astrofesta é uma vez do Centro de Ciência Viva de Constância, outra vez do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. E cá vamos andando, cumprindo a nossa missão de divulgar a ciência, de atrair as pessoas, proporcionando-lhes sempre ocasiões em que as pessoas podem conversar, brincar, acampar, sentar, comer um farnel que trazem, ou ir ao restaurante da região, ou, no caso de Constância, que está um pouquinho afastado da vila, e quem resiste bem a uma refeição sem ser de faca e garfo, tem sempre um quiosque, uma relota, onde se comem maçãs, onde dá umas bebidas, e que dá para passar estas 3 ou 4 refeições menos nutridas, mas também achamos sempre que o entusiasmo de passear para o meio de telescópios, ouvir palestras e ver coisas, que acaba por fazer esquecer a fome. Tivemos então, permita-me a expressão, uma fase com a casa às costas, onde procuraram então diversas localidades para a realização desta iniciativa. Agora, permita-me enquadrar aqui Constância. É um local de eleição para este tipo de atividades, comparativamente com outras localidades por onde já passou a Astrofesta? Comparativamente com outras localidades, sim, mas não é dos melhores sítios. Não é dos melhores sítios onde nós já estivemos. Os centros de ciência viva são colocados em pontos estratégicos do país, mais a pensar nas pessoas do Parlamento, a pensar em quem cria o Centro de Ciência Viva. Que se eu quisesse um observatório para eu passar umas noites e descobrir umas coisas interessantes, não me colocava em Constância, nem sequer em Portugal.
E é por isso que os grandes observatórios, enfim, para além de serem equipamentos muito caros de construir e de manter, não estão num país, nem sequer estão nos Estados Unidos, e estão atualmente no Chile, a maior parte deles, apesar de americanos e alemães e russos e portugueses e investigadores de todo o mundo irem ao Chile. E este objetivo que nós abraçámos de promover a cultura científica fez com que se escolhesse um local que não fosse mau do ponto de vista da observação, e Constância não é um sítio mau, mas que seja um local relativamente acessível não só às pessoas da região, mas às pessoas do país. E Constância está praticamente no centro do país, razão porque, sendo um centro que não está metido num centro urbano, onde as pessoas tropeçam num museu ou num espaço de ciência, mas ali tem que se deslocar 3 km da vila, é um local onde só vão as pessoas que têm curiosidade, mas vão as pessoas praticamente de todo o país. E como o país não é grande e as vias de acesso são boas para Constância, enfim, a A1, a A23, são boas, é um local que é privilegiado exatamente por isto. Neste momento, as ofertas que o Centro de Ciência Viva tem, do ponto de vista de complemento do ensino formal, que as escolas que têm os alunos e que estão a dar uma matéria que é a ocasião de descomprimir um pouco, mas descomprimir não expondo a ir brincar exclusivamente, mas de uma forma descontraída, ouvir falar de massa, de gravidade, de movimentos, de atmosferas, de planetas sólidos, planetas gasosos, e depois de mais algumas coisas que teremos a oportunidade de falar ainda neste programa, que algumas coisas que estabelecem já uma relação estabelecem uma ponte entre este conhecimento muito geral, daquilo que todas as pessoas sabem da escolaridade obrigatória, e depois já aquilo que se pode fazer a nível de investigação. Enfim, nós não fazemos investigação no Centro de Ciência Viva, mas temos alguns recursos que demonstram como é que se faz a investigação. Demonstram, mas as pessoas podem partilhar, podem participar nessas coisas. Portanto, é um local onde nós temos estes recursos todos, felizmente, nos últimos anos. Enfim, naturalmente, por algum mérito nosso, mas também porque tivemos acesso a fundos comunitários, tivemos a oportunidade de nos equipar de forma a sermos atualmente um centro de divulgação científica que é um bom exemplo para praticamente toda a Europa Ocidental. Muito bem, centramos então na Astrofesta, 3 dias, sexta, sábado e domingo, mas o dia mais forte, sem dúvida alguma, será o sábado. O que é que as pessoas poderão encontrar então neste evento? Bom, na sexta-feira, e nós indicámos isto no programa como sendo o dia de acolhimento a partir das 20 horas. O Centro de Ciência Viva tem a parte com os equipamentos, digamos, científicos, aqueles que fazem alusão a conceitos científicos ligados com a astronomia, apesar de eu costumar dizer que não há nenhuma área do conhecimento que não tenha relação com a astronomia. Enfim, isso daria para outras conversas. Quem estiver em casa, então e a psicologia? Então e a química? E a filosofia? Dá para tudo. Evidentemente nós não sabemos disso tudo, sabemos algumas coisas de física, de matemática e enfim, da astronomia e astrofísica, mas existe espaço para falar disso tudo. O Centro de Ciência Viva tem aquilo que nós chamamos um parque de apoio, e não designamos por parque de campismo, porque para ser oficialmente um parque de campismo, enfim, há algumas exigências que nós não estamos em condições de cumprir, portanto é um parque de apoio, em que as pessoas que vêm ao Centro de Ciência Viva a participar num curso, ou fazer uma visita, ou querem fazer uma observação durante a noite, têm um espaço onde podem acampar, onde podem montar a tenda. E para além disto, tem uma camarata com boas condições, mas depois, do ponto de vista de instalações sanitárias e duches e águas quentes, enfim, tem isso tudo. Portanto, a sexta-feira é um dia de acolhimento para as pessoas que vêm de tenda às costas e querem montar a sua tenda neste espaço, e depois passam 10 metros para outro portão e entram no local onde podem instalar os seus telescópios. Ou simplesmente ir espreitar por aqueles que já lá estão. E depois ficarão até quererem. Portanto, é uma ocasião em que nós damos liberdade aos amadores da astronomia que trazem os seus telescópios ou que querem utilizar algum dos nossos,
a ficarem até às horas que quiserem. É uma informação importante. Mesmo quem não esteja munido desses equipamentos pode sempre claro, usufruir das atividades. Nós tivemos ocasiões de termos, por exemplo, 1.200 participantes e tínhamos 40 telescópios. E são astrónomos amadores, alguns são amadores já muito perto de profissionais, que têm bons telescópios, bons no sentido de grandes e depois equipados. Quer dizer, quem quiser perceber como é que se capta a imagem de uma galáxia, e nós olhamos para o telescópio e os nossos olhos não conseguem ver a galáxia, mas depois eu, com um sensor eletrónico ligado ao telescópio e ligado a um computador, eu passo a imagem para dentro do computador, e portanto existem ali astrónomos a fazer disto tudo. Os que simplesmente põem um telescópio para nós olharmos para lá, para o ocular, ou outro que não tem ocular para olhar e tem a imagem no ecrã do computador. E portanto as pessoas passeiam-se por ali, mesmo que eu não tenha telescópio, mesmo que é essencialmente que eu não tenha telescópio, a espreitar por aqueles que estão lá. E, portanto, a única coisa que tem que ter é uma paciência de caminhar devagar, para um ambiente mais ou menos escuro. Enfim, agora, em alguns locais existem uns LEDs vermelhos pelo chão, enfim, para as pessoas não se perderem, apesar de termos tido cuidado de que é possível fazer todo o percurso sem ver degraus e, portanto, o chão está todo preparado para as coisas correrem bem. Depois, no sábado de manhã, nós realizamos um mini curso de participação gratuita e para um ouvinte que ainda queira aparecer, pode aparecer, não precisa fazer inscrição prévia. Depois, na ocasião, nós logo veremos. Enfim, temos cerca de 30 pessoas inscritas, mas se aparecerem muito mais, faremos 2 grupos, ou 2 grupos para algumas partes deste mini curso, e podemos estar em conjunto os outros todos. Depois, à hora do almoço, lá estará a tal relote com as bifanas e com os cachorros para quem não quiser deslocar-se à vila, mas quem deslocar à vila, existem restaurantes agradáveis onde se pode também almoçar, e às 15 horas faremos a abertura formal da festa, em que naturalmente as entidades organizadoras, portanto o Museu de História Natural e da Ciência, o Centro de Ciência Viva e depois as entidades que são associadas. O Centro de Ciência Viva é uma associação que engloba quer a Câmara Municipal, quer a Agência Nacional, portanto, a Ciência Viva, quer o Instituto Politécnico de Tomar, onde, enfim, cada responsável por esta entidade vai dizer 4 ou 5 minutos de coisas que lhe apetecer acerca da Astrofesta e da importância que a Astrofesta tem como expressão daquilo que cada uma das entidades acha que deve fazer. O Politécnico de Tomar, naturalmente, que envolvido na parte da ciência astronómica, apesar de não ter essa área aqui no seu currículo, mas tem cursos e tem matérias que têm uma relação com isso, e de resto até tem docentes que são astrónomos amadores e que vão estar lá também connosco a fazer comunicações. A Câmara Municipal, porque, enfim, ainda antes do ano 2000, pugnou por ter um espaço deste, e a Ciência Viva, cuja missão nacional é divulgar a ciência. Enfim, para ouvintes estejam a pensar que vão ouvir muito tempo de discurso, já está estabelecido que não passa de 25 minutos. Portanto, eu digo para estas pessoas todas, e eu terei o cuidado de fazer cumprir. Depois faremos uma brincadeira com um módulo que nós criámos há pouco tempo, mas de resto também nos inspirámos noutras coisas. Eu costumo dizer que a ciência é o que é, e quando nós queremos comunicar sobre ciência, enfim, podemos arranjar umas maneiras ligeiramente diferentes, mas não podem ser muito diferentes. Quando eu quiser representar o sistema solar, tenho que pôr o Sol no centro e os planetas à volta, e portanto, um chinês ou um australiano, se quiser representar o sistema solar, não pode fazer muito diferente daquilo que eu faço aqui. Então vamos brincar durante 10 minutos, brincaremos um pouquinho com ondas. As pessoas que estão a ouvir-nos agora estão nos seus receptores, estão a entrar uns sinais que as pessoas não veem, mas que depois o equipamento transforma nos sons. Bom, então, e nós estamos mergulhados no universo, está cheio de ondas. Bom, umas que se veem, outras que não se veem, e curiosamente as que se veem são uma pequeníssima parte do espectro eletromagnético, e as ondas, estas que as minhas cordas vocais estão a emitir, não são nada dessas, são umas ondas sonoras,
E depois de uma brincadeira que vou fazer com isto e com uma flauta de pan, em que eu vou tocando lá nos tubos, isto será a deixa para uma banda filarmónica juvenil atuar durante 30 minutos. E depois teremos ondas mecânicas para nos proporcionar bons momentos de música. E depois Houve aqui uma preocupação também de envolver principalmente então entidades locais, claro, como é o caso da banda filarmónica. Sabe que os centros de ciência viva em geral, enfim, tirando a sede que está em Lisboa e que está num local com 2 milhões a 3 de habitantes ali à volta, os centros de ciência viva regionais vivem mais visitantes fora da região. Que se nós chegarmos ao mapa e colocamos um compasso e dizemos, um compasso com 20 km, vou traçar uma circunferência com 20 km de raio, que é, como diz, 40 km de diâmetro. A maior parte dos visitantes está fora disso. Quer dizer, os habitantes locais dizem, está ali uma coisa interessante, um dia qualquer vou lá ver. Um dia qualquer vou ver. E, portanto, quando nós fazemos isto, a intenção também é criar qualquer coisa que motive as pessoas locais a irem até lá. E, em particular, os jovens. Enfim, os menos jovens podem ter alguma curiosidade, mas podem ir lá satisfazer a curiosidade, mas isso já não vai contar muito para a sua formação. Quer dizer, são o que são, têm a vida que são. E achamos que os mais novos podem ser sensibilizados por isso. Acreditamos e temos provas de que isso é verdade. Uma certa aversão à matemática, à física, ou a saber como é que funciona um computador, essas coisas perdem-se quando a vontade de mexer no equipamento que me vai permitir ver uma coisa que eu gosto, eu acabo de fazer um sacrifíciozinho para aquilo que não me agrada muito, para depois ter um objetivo que é mais agradável. E, portanto, a banda filarmónica tem fundamentalmente jovens, enfim, quase todos abaixo dos 20 anos, a média deve estar apenas 16, 17 anos, vai estar ali, vai atuar e vai sentir que também está a participar numa coisa que está a ser criada na sua terra, e depois, quer não vai ficar por lá. De resto, alguns monitores que nós temos já lá a trabalhar são elementos dessa banda filarmónica, e portanto achamos que é de facto uma boa ocasião. Já tivemos ocasiões em que tivemos um rancho folclórico, por exemplo. Não era propriamente um caso astronómico, mas era um caso de património, que é também um pormenor que nós, que fazemos divulgação científica, não descuramos. A própria ciência é atualmente o que é, porque tem uma certa história, e a história, mesmo que tenha aspectos dos quais nos fazem sorrir, fazem parte do património que levou ao conhecimento científico agora. E, portanto, quando nós ouvimos, quando pomos o rancho folclórico a cantar uma canção qualquer à lua, ou que o Sete Estrela vai a pino, está aqui também um património astronómico. E, portanto, aproveitamos estas ocasiões todas para envolver quanto mais possível as pessoas e para as levar a perceber, ou pelo menos a ter uma vontade de refletir, que não há nada na vida, nenhuma área de conhecimento de que nós não saibamos alguma coisa. E depois há uns que sabem mais porque trabalharam mais nessa área, mas um pedreiro sabe mais do que eu, e um agricultor também sabe mais do que eu em certas áreas, e é natural que depois de física eu saiba mais do que ele. Mas todos sabemos tudo um pouco. E as astrofestas servem também para isto, não é só para olhar para as astros e dizer, ai que bonita, aquela estrela é amarela e azul. Alguns ouvintes estão já a pensar, as estrelas amarelas e azuis, então venha até lá, que vai perceber como é que com um simples binóculo e um bocadinho de paciência, exatamente, paciência, os astrónomos são em geral pacientes, costumo brincar dizendo que olhar para o céu, tentar perceber umas coisas daquelas, pegar num telescópio e com o telescópio poder ver que aquela estrela não é uma, mas são duas, isto exige mais paciência e mais calma do que aquela que é transmitida por um comprimido que se toma para dormir. Depois o programa continua de sábado para domingo, é isso? De sábado para domingo. Portanto, vamos ter palestras sobre diversos aspectos. Houve um jornal regional que publicou um artigo cujo título era Ouvir o Fado do Universo com Alma. Bom, esta alma aparecia escrito com letras maiúsculas. E foi uma brincadeira, porque um dos títulos de uma das palestras, por um investigador português que trabalha no estrangeiro e é muito conceituado no estrangeiro, em particular com os tais grandes observatórios do Chile, em ondas daquelas que não se vêem, mas depois são transformadas em coisas visíveis, vai exatamente falar do fado do universo. O fado é qualquer coisa que nós entendemos como qualquer coisa associada ao destino, portanto o destino do universo,
e que vai exatamente falar disto. Quer dizer, nós hoje conhecemos o universo e achamos que ele foi assim, 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 atualmente é desta forma, e achamos que se isto não estiver muito errado, o futuro do universo vai ser um determinado. E para verificar isto é preciso um conjunto de equipamentos cujas iniciais desse equipamento dá o A, o L, o M e o A, não é a alma daquela coisa de andar aqui no corpo, mas sim um conjunto de equipamentos. E, portanto, este é um assunto em que o investigador vai dizer o que é que está a fazer, o que é que está a fazer a sua equipe, e vai ele próprio ser obrigado. Esta também é a nossa missão, é também obrigar a que os investigadores sejam capazes de se colocar no lugar do leigo e a terem a preocupação de lhes comunicar, simplificar aquelas coisas, não vir para cá com equações, nem Maxwell, nem Lorentz, nem para aqui e tal, e dizer aquelas coisas simples. Uma outra que um astronauta, um paraquedista, que nota um rasto nas proximidades dele próprio do paraquedas, e quando chega quando pousa, vê que traz um meteorito com ele próprio. E portanto isto é coisa que há uns indícios, isto não pode ser e tal. Bom, mas há um físico português e astrónomo, que é o diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, que traz ali umas continhas, sem amassar muito, para explicar como é que isso pode ser, quer dizer, como é que o paraquedista teve mais sorte do que as pessoas que estavam em terra a ver, porque para as pessoas que estão em terra o rastro luminoso vinha com uma certa velocidade e o paraquedista veio mais tempo ao lado do traço luminoso, e portanto há coisas muito sérias e coisas mais a brincar. E depois temos alguns astrónomos amadores que vão falar de coisas menos exigentes e menos teóricas. Os equipamentos do Centro de Ciência Viva vão estar disponíveis durante todo o sábado. Portanto, há um planetário que simula o céu, que vamos ver ao princípio da noite, e como no planetário nós podemos fazer aquilo que nos apetecer e fazemos avançar o tempo, passar o tempo muito depressa, depois o operador vai dizer, então e agora querem ver como é que vai estar o céu à meia-noite, e às 4 da manhã, e às 5h20, quando nós começarmos a tocar, quando pusermos aqui uma música para acordar todas as pessoas, porque vai passar a estação espacial aí às 5h40, como é que vai estar o céu nessa ocasião, e onde é que vai passar a estação espacial? E, portanto, teremos atividades em simultâneo, portanto, algumas delas em simultâneo. Durante o dia, um observatório solar, e, portanto, quando há bocado falava dos equipamentos, que são já aqui o intermédio entre a divulgação e o que se faz de investigação, trata-se de um local onde nós captamos a luz do Sol, para dentro de uma sala, que está escura, e depois só se vê um feixe de luz. Esse feixe de luz entra num telescópio, e depois cria-se um feixe paralelo a uma mesa, e onde as pessoas podem brincar, aquelas brincadeiras que todos nós fazíamos, muitos dos ouvintes com certeza se recordam, nós pegámos num espelho a tirar a luz do Sol para dentro de uma casa. Portanto, ali fazemos isto. Bom, mas quando fazemos isto, olha, cá está a reflexão. Lembram-se, meninos, que no ano tal nós falamos da reflexão da luz, a luz que bate no espelho e bate com um ângulo e depois sai com outro ângulo. Ao mesmo tempo que podemos projetar a imagem do Sol, criar um Sol assim com 60 centímetros e ver que o Sol tem pontinhos escuros e falar desses pontos, enfim, mais ou menos aprofundadamente, de acordo com a paciência que achamos que as pessoas têm para nos ouvir, e depois de compor a luz do Sol, pegar na luz do Sol e fazer um arco-íris. Já todos vimos um arco-íris quando há nuvens ou quando há umas pessoas no jardim a regar, mas pegar nessa luz e espalhá-la ainda mais do que faz as gotas de água na atmosfera e ver que aparecem umas risquinhas por lá que são uma espécie das impressões digitais dos elementos químicos que constituem o Sol. Para ficarmos a perceber que o Sol tem lá de facto cálcio, tem hidrogênio, tem hélio, tem sódio, tem potássio e que e tem ferro. Pode parecer estranho, mas fica aqui. Os ouvintes que venham até cá depois perguntam-nos como é que nós sabemos que tem ferro e como é que te explica que tenha ferro. E percebermos que o que existe nas estrelas também está aqui. Nós também temos ferro a correr aqui nas veias e de vez em quando tomamos uns medicamentos porque temos pouco ferro, e é assim, e para percebermos que é assim que nós estudamos as outras estrelas. Depois é um bocadinho mais complicado de fazer, porque as estrelas estão mais longe, são menos luminosas. Portanto, o Observatório Solar está a funcionar também durante o dia. E vamos ter a estreia de um novo equipamento. Permita-me interrompê-lo, mas temos que sair para intervalo, mas ficamos pendentes nessa estreia do equipamento. São breves instantes, voltamos então já de seguida para este especial informação.
Estamos de volta para a segunda parte deste especial informação. Temos connosco Máximo Ferreira, coordenador científico do Centro de Ciência Viva de Constância. Temos falado, e já começamos então por abordar essa realização, a Astrofesta 21ª edição, que arranca nesta sexta e estende-se depois por sábado e domingo. E tínhamos ficado então com a conversa a meio e estava a falar-nos de um equipamento. É verdade. É um equipamento que não tem muito a ver com astronomia, enfim, tem alguma aplicação, mas tem mais aplicação em coisas terrestres, em particular no controle de qualidade de materiais e de algumas substâncias, que é a holografia. A holografia envolve uns conceitos físicos, a reflexão e a refração da luz, em placas de vidro, em substâncias semelhantes às das películas fotográficas, e portanto o que isto permite, e todas as pessoas já viram hologramas, as notas que os dinheiros, as notas de euros, que têm lá num certo sítio uma faixinha que nós variamos o ângulo e parece que estamos a ver uma coisinha lá dentro, que anda para um lado e que anda para o outro. Há muitos postais interessantes que parecem 3 dimensões, que nós estamos a ver, e isto corresponde a técnicas que também se utilizam hoje no controle de qualidade de substâncias, peças que são fabricadas em série. E então trata-se de mais uma coisa que é interessante, porque as pessoas que participam em determinadas condições podem trazer o seu próprio holograma, quer dizer, o holograma de uma coisa que levem, da pessoa não, porque isto é baseado na iluminação do objeto de que se quer registrar a imagem, iluminação com raio laser, e nós não despejamos um laser para cima das pessoas. Sei lá, que há uma estrela, uma cruz, assim, há umas peças que depois saem melhores que outras, portanto a pessoa pode trazer um holograma e pode trazer isso também como recordação do seu trabalho, porque não faz tudo, enfim, não misturar as substâncias para depois revelar a imagem, mas tem que fazer algumas coisas, que é colocar a peça, tirar a peça, pô-la no banho, controlar o tempo, medir o tempo, e tapar a luz e contar uns segundos. E, portanto, são atividades em que as pessoas estão envolvidas numa sala escura. Escura a maior parte das vezes, mas algumas vezes tem luz suficiente para nos vermos uns aos outros. Portanto, esse é um equipamento que vai ser estreado para o público no Centro de Viva nesta Astrofesta, e que vai ficar ali em permanência para depois desenvolver atividades com maior regularidade. Nós temos um protocolo com a Escola Manuel Fernandes de Abrantes, que permitirá que os alunos desta escola venham ao centro participar nesta atividade gratuitamente, apesar das entradas no centro serem um pouco mais que simbólicas, mas para este caso terão essa entrada gratuita, e depois para as pessoas em geral, quer para outros alunos, quer para famílias. Portanto, teremos ocasiões em que aos sábados e aos domingos podemos ter uma família a fazer hologramas e depois levarem um holograma para casa da peça que trouxerem, embora haja aqui a preocupação de previamente escolher a peça. Depois, e voltando à astronomia, nós temos o maior telescópio público do país, que não está completamente automatizado exatamente para que as pessoas possam elas próprias ainda mexer. É um telescópio que já não tem botões, que, portanto, é controlado com um computador, mas há algumas coisas em que as pessoas podem mexer. Eu não estou a ver bem nítido, então carrego lá um botãozinho e ouvo o motor a fazer e depois vê a imagem mais nítida. Ou podemos aumentar a imagem, portanto, ver os anéis de Saturno com determinado tamanho ou ver maior, e depois mais telescópios, quer dos nossos, dos que estão instalados em cúpulas, quer outros de astrónomos amadores que já pediram espaço para ele. E, portanto, temos algumas cúpulas vazias, já não temos, porque já as cedemos. Há um grupo de alunos, 15 alunos de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que estão ligados ao Centro de Astronomia e Astrofísica, que vão estar ali o sábado inteiro e a noite, de sábado para domingo, exatamente com equipamentos para observação solar e para explicarem como é que se pode observar o Sol e o que é que se pode obter dessa observação do Sol. É um tipo de observação diferente daquela que referi no laboratório de heliofísica, e depois durante a noite com os seus próprios telescópios, e depois teremos por ali telescópios espalhados por diversos espaços do centro,
vamos fazer um esforço, mas que nunca conseguimos, porque depois vão aparecendo mais astrónomos e vão instalando os telescópios e já há horas que nós já não sabemos bem onde é que eles estão, e o que dizemos é às pessoas: olha, passei por aí, e quando chegaram a um amontoado de pessoas perguntam: o que é que se está a ver aqui? E alguém dirá: estamos a ver o anel da Lira. E se souber o que é o anel da Lira, espere para ver. Se não souber o que é, espere na mesma, mas entanto vá perguntando o que é. A questão é que está, porque é que tem um aspecto assim de um anel de fumo, e portanto vá conversando com as pessoas. Todos os astrónomos que se disponibilizam nestas ocasiões para estar com as pessoas, eles estão já munidos de muita paciência para explicar tudo de uma vez, ou duas ou mais, para pôr o seu telescópio à disposição, para de vez em quando haver uma pessoa que se descuide, dar uma cabeçada no telescópio e desalinhar aquilo tudo, mas depois voltamos a alinhar. Portanto, é uma das raras ocasiões em que nós podemos desinibir-nos e podemos, mesmo que quem tenha algum acanhamento por demonstrar alguma ignorância, faça favor de perder esse acanhamento, até porque ali estamos quase às escuras, portanto nem se nota bem a cara de quem é que está a dizer: mas Saturno, mas o que é isso, Saturno? Mas aquela coisa tem uns anéis. Saturno tem anéis. Portanto, há pessoas que... então e ali é a cratera, não sei quanto, da Lua, foi ali que desceu a primeira nave, mas será que desceu mesmo? Eu tenho dúvidas. E depois converso com o astrónomo, que lhe dará algumas indicações, alguns argumentos que achamos nós, que fazem com que se acredite que de facto já se foi à Lua. Essas observações podem de alguma forma ficar condicionadas pelas condições atmosféricas ou não? Podem. De resto, é sempre um risco. É verdade que nós escolhemos esta ocasião de finais de julho até finais de agosto, enfim, que em geral são épocas em que o céu está limpo, em que não há surpresas de céu nublado. Escolhemos também uma ocasião próxima do quarto crescente, como referi no princípio do programa, para que as pessoas que olham pela primeira vez para o céu possam ver a Lua, que é a coisa mais bonita de ver, nos quartos, e portanto não se pense na Lua cheia. No domingo a seguir será a Lua cheia e ouviremos falar de que é a maior Lua cheia deste ano. Enfim, o Centro de Viva também vai estar aberto nesse domingo para as pessoas verem que, e em particular para quem puder ir agora e ir uma semana depois, para ver que de facto é muito menos bonito ver a Lua cheia. Costumo brincar dizendo que a Lua cheia só é boa, pelo menos era em tempos, para os poetas e para os namorados, mas que agora é má para toda a gente, muito especialmente para os astrónomos, porque não só não deixa ver bem a Lua, porque a luz incide perpendicularmente nas montanhas e nas crateras, e também porque o luar intenso apaga as outras coisas, que dá tanto luar que as outras coisas menos luminosas não se veem. Portanto, mesmo assim, isto não quer dizer que não aconteça uma ou outra. Não me lembro se houve alguma astrofesta que não tivesse observações astronómicas. Não me recordo. Penso que em todas tivemos céu limpo. A previsão que temos já agora é de que durante o dia poderá haver algumas nuvenzinhas muito ligeiras, mas que as noites vão estar limpas. Razão porque é sempre cómodo estarmos num local como este, porque nós temos... e vamos utilizar pela primeira vez um anfiteatro que tínhamos, um anfiteatro de ar livre, que tem capacidade para cerca de 250 pessoas, mas que em horas de sol intenso não era muito convidativo a estar, e ao princípio da noite um ventinho, uma brisa que sopra no centro decisivo, que está num alto e que faz com que as temperaturas baixem bastante, também não era muito bom. Portanto, esse auditório vai estar fechado. Portanto, nós temos agora um espaço com meios suficientes e com o planetário. Depois o hangar onde alojámos um avião a jato, que está a ser agora preparado para uma exposição que vai ser inaugurada em novembro, mas que as pessoas também podem ver agora, embora não esteja já musealizado. Mas, portanto, existem espaços onde podemos elaborar programas alternativos se por acaso isso acontecesse. Na verdade, enfim, a previsão meteorológica, como referi, e temos seguido isto há umas 2 semanas, é de que não vamos ter essa surpresa desagradável. De toda a maneira, mesmo que as temperaturas sejam elevadas, como é natural desta ocasião, o que sugiro aos ouvintes que queiram ir até lá, por simples, não levem um casaco de inverno, porque, em geral, os princípios da noite até à meia-noite, 1 da manhã, faz muito frio, mesmo no verão.
E depois, quando chega para as 2, 3 da manhã, já se pode começar a andar em mangas de camisa, mas é melhor prevenirmos, e se por acaso for possível andar em mangas de camisa, sempre melhor. Como referi, é uma ocasião em que, enfim, como disse no princípio, nós tivemos já 1.200 participantes em algumas astrofestas, esse número depois reduziu. Penso que terá reduzido por 2 razões. Em primeiro lugar, porque todas as ciências e todas as coisas têm mais ou menos modas. Portanto, há uma ocasião em que se dá muita importância à pesquisa de vida extraterrestre, se dá muita importância à biologia, se dá muita importância a ver pássaros. Isto vai passando. A astronomia teve, de facto, um período mais alto do que agora, do ponto de vista de sensibilizar as pessoas. Também havia menos coisas. Outra razão que achamos que nos dá alguma alegria é acharmos que muitas centenas de pessoas passaram por estas astrofestas e adquiriram um conhecimento mínimo suficiente que agora lhes permite que ou estejam em casa e acedam à internet, ou comprem livros, ou que por si próprias possam já aprofundar uns aspectos para além daquilo que se faz nas astrofestas, que são dirigidas às pessoas que sabem pouco. Penso também que há algumas dificuldades, enfim, que fazem com que as pessoas atualmente se retraiam e saiam menos e tenham, ou não tenham dinheiro para gastar, ou tenham medo de gastar o pouco que têm, que isto tenha diminuído. Portanto, achamos que entre 400 e 500 pessoas vão passar pelo Centro de Ciência Viva, e em particular, por ser um local onde só vai quem tem curiosidade, é sempre um ambiente muito agradável, quer para as pessoas conviverem, quer para se desinibirem, como disse, desinibirem de perguntarem aos astrónomos, quer aos profissionais. Nós vamos ter um astrónomo português, um astrofísico, que trabalha no estrangeiro praticamente desde que acabou a sua formação em Portugal, a formação em Física, e depois fez o doutoramento no estrangeiro. Passou por diversas áreas de investigação, que nós podemos passar várias horas a falar com ele, a perguntar, mas olha, como é que tu estudavas a propagação da radiação na nebulosa não sei quantos, e depois como é que estudaste o movimento de rotação da galáxia não sei quanto, e depois como é que estudaste isto, e como é que estudaste aquilo. Portanto, podemos passar horas e horas e horas com pessoas que se dispõem a vir, e ele vem diretamente da Bélgica para cá, o local da universidade onde ele está agora, para estar aqui a falar connosco. Portanto, penso que é uma ocasião que não se deve perder, para bem das pessoas em geral e, naturalmente, para bem também do nosso objetivo e satisfação nossa, que desde há 20 anos andamos a fazer astrofestas. Fazemos outras coisas com o mesmo objetivo, mas as astrofestas são dos eventos que têm resistido mais aos anos que vão passando. Muito bem, já estamos na reta final deste especial de informação, onde a Astrofesta foi então a estrela maior, mas não queria deixar de falar também do Centro de Ciência Viva. Também já temos abordado a atualidade deste centro, por isso perguntava-lhe as razões que estiveram na base da criação do Centro de Ciência Viva, por tudo aquilo que tem sido feito, todas as iniciativas, toda a dinâmica colocada no terreno. Já valeu a pena essa criação? Essas razões que estiveram na base da criação têm sido cumpridas na íntegra? Têm sido superadas. Digamos que, por razões que, enfim, naturais, sou natural do Conselho de Constância, fiz algumas coisas pelo país e, portanto, quando me desafiaram a fazer na minha terra, filo com o mesmo entusiasmo com que fiz noutros sítios, e o que sei é que não pensava há 15 anos que aquilo que no princípio foi... no ano 2000 foi inaugurado um pequeno edifício, que era uma sala com 50 metros quadrados e no terraço tinha um observatório, que chegasse ao que é agora. Pensei que teríamos aqui sempre um observatório, que era uma coisa interessante. Nesta ocasião, nós temos um parque de apoio, tal que é uma espécie de parque de campismo. Temos um largo espaço coberto com um toldo
que é mais decorativo do que eficiente, mas também permite albergar umas atividades. Um auditório, este que nós vamos estrear nesta Astrofesta, com capacidade para 250 pessoas, com todos os meios, de iluminação, meios audiovisuais e sonoro, portanto, meios audiovisuais. O tal laboratório de heliofísica, o laboratório de holografia, um planetário digital que, enfim, com uma sala que já alberga 60 pessoas, depois uma série de módulos distribuídos ao ar livre, que permite a exploração de conceitos físicos e astronómicos mais ligados ao sistema solar e à nossa posição e à Terra no sistema solar e à própria Terra, e depois um pouco voltados para a física, que está associada ao voo, mas também está associado a alguns aspectos da astronomia. Um piloto que faz um voo picante e que está sujeito a uma certa gravidade, e depois quando sobe fica sujeito a outra, e nós podemos comparar isto com o que sucederia se ele andasse à volta de Mercúrio, se andasse à volta de Saturno, ou se caísse um buraco negro, por exemplo. Mas que, por outro lado, aborda também uma outra questão a que somos sensíveis, que é a questão do património. Nós temos ali guardado, mas para todas as pessoas verem e para poderem entrar e sentar-se na cadeira do piloto, o primeiro avião a jato que voou na vizinha base aérea de Tancos. E, portanto, do alto do edifício mais alto do Centro de Ciência Viva, nós podemos ver a pista de Tancos e olhamos para o lado e temos o hangar onde está o avião que voou por ali. Depois, num espaço ainda contíguo, temos um lago que designámos, e, portanto, ele começa a ser agora batizado como o Lago Arquimedes. Lá está um barquinho com o nome de Eureka, e vai ter o parafuso Arquimedes, um sem fim que foi utilizado durante muito tempo e ainda é utilizado nos lagares para elevar os sólidos, para elevar as azeitonas, mas depois há de ter uma brincadeira por ali em que as pessoas vão fazer uma espécie de torneio, tirar água do lago e a ver quem é que tira, enfim, dando à manivela e vendo quem é que tira mais água do lago, e portanto há de haver um contador que diz o número de litros. Uma picota, que é um instrumento que se usou muito aqui na agricultura, e uma nora, que são instrumentos que têm conceitos físicos. Claro que quem fez as noras e as picotas não estava lá nada a pensar em sistema de alavanca, nem em sistema de transformação de mente horizontal em vertical, em energia potencial e cinética da água. Mas nós vamos acrescentar à peça que ali está, e que nós recolhemos, e foram dadas de pessoas, e temos registro de pessoas que ajudaram a construir aquilo e a tratar aquilo, e vamos associar-lhe a uns aspectos científicos para que as pessoas se lembrem, afinal, quando eu estava a tirar água com uma picota, eu estava a aproveitar uma coisa que estes malucos físicos andam para ir explicar do braço resistente e do braço potente, e a água a subir e a água a descer, e quando a água levava mais terra pelo rio lá da horta, e quando levava menos terra, aquilo era a energia cinética da água. Bom, portanto, digamos que é um espaço que, centrado na astronomia, vai incorporando também esta questão do património, quer património material, neste caso das noras, que é depois todo o encanto que nós julgamos desenvolver nas pessoas quando elas percebem que afinal toda a vida trabalharam com a ciência. Muito bem, um tema que merecia certamente ter mais tempo disponível, mas certamente iremos falar noutra ocasião. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a nós. A continuação do excelente trabalho e uma boa Astrofesta. Obrigado. E assim fica então o convite para este fim de semana. Começa na sexta-feira, estende-se por sábado e domingo, mais uma edição da Astrofesta no Centro de Ciência Viva em Constância. Vá até lá porque irá valer a pena.